que o New York Times, né, Pedro, trouxe hoje uma reportagem com imagens mostrando o Bolsonaro entrando na embaixada da Hungria no dia 12 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, 10 da noite, o ex-presidente, né, depois de ter aquelas batidas policiais na casa dele, né, e ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal, ele vai para a Embaixada da Hungria, né, é recebido pelo embaixador, que está nervoso, enquanto os funcionários da embaixada, você vê essas imagens, né, levando o travesseiro, o cobertor para a residência de visitantes, o Bolsonaro aparece ali meio sem jeito, o embaixador também. No dia seguinte, Bolsonaro anda pelos jardins da residência, à noite, funcionários da embaixada trazem mochilas com roupas do ex-presidente, leva para os aposentos, e no dia 14 de fevereiro, o Bolsonaro deixa a residência da embaixada, e é importante lembrar aí, então, que tudo isso ocorre no momento que o Bolsonaro está achando que vai ser preso. Eu tenho sido sempre um crítico às prisões preventivas como regra, né? Acho que é um método absolutamente inconstitucional, abusivo, que a justiça brasileira tem o costume de fazer, não é nada criado para golpista, não é nenhuma coisa surpreendente. 40% da nossa população aprisionada, cerca de 40%, historicamente, é com aprisionados preventivamente. Nós já fomos 2 vezes admoestados por tribunais internacionais de direitos humanos, da ONU e da OEA, quanto ao abuso do uso da prisão preventiva no país. Né? É abusivo mesmo. Né? Prisão preventiva é algo para usar em situações muito específicas, muito de emergência, radicais, né? E quando a situação não seja possível de ser assim equacionada por medidas cautelares mais brandas, né? Que é o que já foi feito com o Bolsonaro. Em vez de prendê-lo antes, o ministro corretamente pegou o passaporte dele, tomou medidas para evitar a fuga e digamos, para garantir o andar do processo. Mas, por exemplo, eu tenho críticas, inclusive, o que para mim não são medidas de exceção, não é nada que desnature a legitimidade da apuração dos crimes do antigo governo como um todo, mas tem erros, né? Do STF, etc., na apuração dos crimes de Bolsonaro, erros de abuso mesmo. Por exemplo, na questão do golpe, você tem cerca de 100 pessoas presas ainda, preventivamente. Não devia ter ninguém. Foi correto prender aquelas 1.000 pessoas na época do golpe, isso evitou que o golpe pudesse ser novamente tentado, mas mantê-las presas até hoje, ter gente presa preventivamente, é um erro. Acho que a forma com que se agiu com o Cid também foi abusiva, né? Você prende o sujeito para daí fazer a delação. Eu sou contra isso, travar acordo de delação com quem está preso. Eu era contra isso na época da Lava Jato, continuo contra. Não mudou meu ponto de vista do justo por conta da oportunidade política, etc. Né? Então, acho também ou seja, que você teve abusos, erros, mas que ocorrem no judiciário. Erro em prisão preventiva é um hábito da nossa justiça, não é nada criado contra bolsonarista, nenhuma coisa de exceção, é um erro corrente aí. Né? Agora, esse caso, eu vou ser franco, o Lula, é típico. Se você elencar o que são os motivos mais clássicos que você chega em sala, eu não sou professor de penal, mas se eu fosse falar de prisão preventiva em sala de aula para aluno de graduação que está iniciando os estudos, é clássico, é tentativa de fuga. Eu vi na internet as justificativas dos bolsonaristas, é coisa de leigo, mas é um território de outro país. Claro, por isso mesmo é que é uma tentativa de fuga. Né? A embaixada é um território de outro país, esse sujeito se acomodou 2 dias lá. Eu vi a honrosa justificativa que os advogados dele ofereceram, né? Advogados têm sempre que ser muito respeitados, né? Representam o exercício do direito de defesa, mas é muito frágil, né? O Bolsonaro esteve lá para discutir com o embaixador, você faz uma visita, e é óbvio que um ex-presidente é normal fazer uma visita. Um dia é meio estranho, né? Carnaval, se fosse ex-presidente, eu teria outras ideias do que fazer com o meu carnaval do que discutir política da Hungria, né? Mas digamos que você ir lá 2 horas, tomar um café com o embaixador, tudo bem, mas 2 dias, dormir na embaixada, é evidente. Ninguém aqui é idiota, a justiça não é idiotizada nas suas decisões. Né? É evidente que o que ele pretendeu foi, naqueles dias mais sensíveis da situação dele, foi tentar se acomodar lá na embaixada, porque tinha medo que rolasse alguma prisão preventiva. E exatamente por esse medo ele se socorreu a um território estrangeiro. Isso precisa ser demonstrado? Precisa ser apurado minimamente, a justiça deve agir com cautela. Mas é evidente que se ampliou a possibilidade dele ser preso preventivamente ou de tomar uma tornozeleira, o que é uma forma de prisão também preventiva. Né? Uma prisão domiciliar, no caso, com tornozeleira. É evidente que você sempre deve preferir a medida menos constritiva, como prevenção ou como cautela, do que a mais constritiva. Então, se possível, resolver por uma
Mas a tornozeleira é o que deve ser feito. Só que a tornozeleira não impede o sujeito de se deslocar, né? Então, é por isso que eu falo que a possibilidade de ele ser preso preventivamente ampliou. Sinto que é algo muito intenso, porque eu não vejo, na comunidade jurídica, eu não falo só do Supremo, eu não vejo as pessoas defendendo ou com intenção de prender Bolsonaro. O trauma da prisão do Lula, independente da profunda injustiça que Lula sofreu, e independente da posição política, inclusive, de cada um, sob o ponto de vista de justiça, a comunidade jurídica se ressentiu muito. Foi uma prisão injusta, 600 dias. Então, a própria ideia de prender um ex-presidente é algo que se vê com muita cautela, mas nesse caso, veja, ele criou um problema para o sistema de justiça. O sistema de justiça não quer prendê-lo. Mas ele criou um problema. O que você vai fazer amanhã quando alguém tentar fugir? E você prender o sujeito ou tocar uma tornozeleira nele? O que o cara vai alegar? Por que Bolsonaro não sofreu consequência nenhuma e eu tenho que sofrer? Os cidadãos são iguais entre si. E é um caso, gente, clássico de prisão preventiva. Nós não estamos falando de nada inventado. E aí seria um raro caso que eu admito de legitimidade de aprisionamento, seja em casa, com tornozeleira, seja na prisão mesmo. Agora, só queria um comentário, Florestan. Eu queria que eu não vejo ninguém comentando. Como é que o New York Times sabe disso e a nossa Polícia Federal não sabe?